E aí, gente, então continuando a nossa série de ótica geométrica, nós vimos, né, os fundamentos iniciais da ótica, vimos o fenômeno da reflexão, da refração, e agora a gente entra no primeiro fenômeno, no primeiro dispositivo da reflexão, que é o espelho plano, tá? O que vem a ser o espelho plano? Então, uma superfície onde predomina a reflexão regular, então ele vai produzir imagens, né? E como é que a gente faz para construir imagem na frente de um espelho plano? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter, obviamente, seria pegar aqui o apontador aqui, beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que ter, tá lá o espelho. Então a gente em exercícios vocês vão ver que ele tem um pim aqui atrás que mostra as costas, então aqui é a frente do espelho, tá? Beleza? Coloca um objeto na frente. Primeira coisa, objeto e imagem são separados pelo plano do espelho. Olha, o plano do espelho é isso aqui, gente, ó. Tá lá. Estão sobre a mesma perpendicular. Olha, traço uma linha perpendicular. Não é assim, hein? Tá lá? Perpendicular ao plano do espelho. E são equidistantes, tá? Então a gente marca a mesma distância de um lado e de outro. Pronto, tá aqui a imagem. Se vocês respeitarem essas três informações bem básicas, vocês não erram nunca exercício de espelho plano, tá? Lembrem-se sempre, são separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma linha perpendicular e são equidistantes. Tranquilo, né? Bom, algumas características das imagens que a gente pode ter. Vamos imaginar que você tenha lá um espelho, né, plano, bonitinho, e um objeto na frente do espelho, esse aqui. Qual vai ser a característica da imagem? Vamos lá ver, ó. Tá lá, ó. Incide, traça a linha. Lembra da reflexão que eu falei? Um raio de luz incide, traça a linha normal, mesmo ângulo de um lado, mesmo ângulo do outro. Beleza? O raio está saindo. A mesma coisa aqui, outro raio incide, linha normal, ângulo de incidência igual ao de reflexão, está saindo. Veja, esses dois raios chegam no espelho, formam um ponto objeto real. Esses dois saem, formam a imagem, mas eles não se encontram aqui. Olha lá o que vai acontecer, ó. Viu? A imagem é virtual. Então, em espelho plano para um objeto real, a imagem será virtual. Ah, mas e se o objeto for virtual? Como é que a gente monta um objeto virtual? Então tá aqui, ó. Vamos pegar uma lente, a luz chegando na lente, a lente convergente, tá? Beleza? Aí você intercepta os raios de convergência com o espelho. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai cruzar lá atrás, mas o espelho está na frente, tá vendo que tem um pontilhado aqui, ó? Então, para esse espelho, este ponto é formado por este raio e por este raio, que chegam no espelho, ponto objeto, mais um encontro de prolongamento, ponto objeto virtual. Olha que legal que fica a imagem, ó. Tá lá, ó. A imagem dele é na frente do espelho. Então, para um objeto virtual, a imagem será real. Tá lá, se você botasse, se aqui fosse uma lâmpada bem intensa, ou a luz do sol, você ao invés de queimar aqui, está queimando aqui. Se botar o dedo aqui, vai doer. Por quê? Porque é a imagem real, tá? E se for um objeto impróprio? Então, mesma coisa, né? A luz chega paralelo, sai paralelo. Então, veja que interessante, ó. Quais são as características da imagem no espelho plano? Muita gente fala assim, ah não, espelho plano produz imagem virtual. Não, o espelho plano consegue produzir as três imagens, virtual, real e imprópria. Depende de quê? Do objeto. Para objetos reais, aí fica verdadeiro, ó. Para objeto real, o espelho plano conjuga, produz, né, uma imagem virtual. Show! Para o espelho plano produz uma imagem virtual sempre? Não. O espelho plano só produz uma imagem virtual para o objeto real. Se o objeto for virtual, a imagem é real. Se o objeto for impróprio, a imagem é imprópria. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Bom, quais são as propriedades que a gente tem que a gente observa em espelhos? Então agora só propriedades, tá? Objeto e imagem são simétricos. O que significa? Simetria que significa que o que você fizer de um lado vai fazer do outro, tá? Outra coisa que é interessante é o estigmatismo. Muita gente confunde com o astigmatismo, que é o defeito da visão, né? O astigmatismo é um defeito, uma ametropia ocular. O estigmatismo é, para cada objeto, o espelho plano produz uma só imagem. Tá? Beleza? Vamos ver, ó. Eu tenho um objeto aqui e eu tenho um observador. Vamos ver, ó. Olha lá. Sacou? Então, ó, incide, tá lá a linha normal, mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo aqui. Observe que a construção de imagem está acontecendo na mesma, ó.
separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma linha perpendicular, são equidistantes. Então, esse cara está vendo esse objeto aqui. Agora, vamos ver outro observador. Será que ele enxerga o mesmo objeto? Enxerga. Está lá. Ou seja, para um objeto, o espelho plano produz uma só imagem, independente da posição do observador. Isso é estigmatismo. Tranquilo? O enantiomorfismo parece xingamento, né? Mas não é. É a reversão da imagem. Se você tiver um objeto desse jeito aqui, a imagem vai ser revertida. Tá lá, ó. Você constrói. Separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma perpendicular, equidistantes. Primeiro ponto. Separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma perpendicular, equidistantes. Outro ponto. Separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma perpendicular, equidistantes. Outro ponto. Significa que o cara tem aqui do lado direito, né? Se a gente for pensar, nossa, se aponta do lado direito, a imagem está do lado esquerdo. Cuidado que reverter não é a mesma coisa que inverter. Reverter é trocar o lado esquerdo pelo lado direito. E inverter é trocar o lado de cima pelo lado de baixo. Tá? Então, tá lá. O mesmo, olha como é que a gente vai fazer essa imagem. Ó. Vou pegar esse ponto e vou construir a imagem desse ponto. Separados pelo plano do espelho, mesma linha perpendicular, são equidistantes. Então, sempre que você puder usar aquelas três propriedades, você sempre vai ter a construção de imagens aos seus pés. Ou seja, você não vai errar nunca. Certo? Tranquilo? Então, está revertendo a imagem aí. Outro conceito interessante, onde aparece bastante exercício, né? Bastante exercício, é o tal do campo visual. O que significa? Qual desses objetos, né? Qual desses objetos está aqui, esse observador consegue ver através do espelho. Então, o que a gente faz? O certo é passar todos os objetos para o outro lado, né? Tá lá bonitinho as imagens e ver o que acontece. Vamos ver o que ele propõe aqui, ó. Ó, a mesma situação, tá? Só que eu só coloquei alguns objetos desse lado aqui. Olha só o que vai acontecer, ó. Ao invés de eu passar todos os objetos para cá, eu passo o observador para o outro lado, como se fosse uma imagem do observador, e traço o campo visual, ó. Traço o campo visual. Então, quem que ele enxerga? Ele enxerga esse cara aqui, ó. Só esses caras aqui, ó. Só esses caras aqui, ó. Quer ver? Ó, tá lá o campo visual. Olha o que vai acontecer com o outro, ó. Se eu colocar um espelho e traçar as imagens, e eu traçar o campo visual daqui, dá na mesma. Ó, eu poderia ter traçado para o outro lado, mas eu construí as imagens do outro lado. Olha só o que vai acontecer. Ó, não enxerga, tá vendo? Ó, por que não enxerga? Porque não tem onde a luz bater. Tá lá, ó, não enxerga. Também não enxerga, tá vendo? Ó, não vai enxergar. E agora, sabe que ele enxerga? Ah, enxerga, né? Tá vendo? Ó, a luz sai daqui, bate nesse ponto e vai para lá. Por que ele não enxergou aqui? Ele não enxergou esse objeto, né? Aqui, ó, ele não enxergou, porque não tem um lugar para ele bater a luz. Então a luz não consegue bater aqui e voltar até ele, ó. Não tem como. A mesma coisa aqui, ó. Por que ele não enxerga esse cara? Porque se eu traçar essa linha aqui, não tem onde a luz bater, não tem espelho aqui, tá vendo, gente, ó? Porque para ele enxergar esse cara, a luz tem que sair daqui, bater aqui e ir até ele, ó. Certo? Para ele enxergar esse cara, a luz tem que sair daqui, bater aqui. Então não tem espelho aqui, ó. E aqui tem. Quando eu construo a imagem, ó, eu traço uma reta da imagem até o observador e vejo se essa linha cruza ou não o espelho. Cruzou? Tem o ponto de incidência exatamente onde está aqui o ponteiro. Aí a luz bate aqui e vai até o observador e ele enxerga. Tranquilo? Então você pode fazer assim ou você pode fazer assim, tá? Se tiver muitos objetos, como esse caso aqui, ao invés de você passar todos os objetos para o outro lado, você traça o observador e aí traz o campo visual a partir das extremidades do espelho. Tranquilo, né? Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Desenhe a trajetória de um raio de luz que parte da fonte pontiforme F. Fonte pontiforme é aquela fonte pontual, pequenininha, né? Sofre reflexão no espelho e atinge o observador. Como é que a gente vai fazer? Bom, esse é o observador, ó. Certo? Então, vamos traçar a imagem desse F. Ó. Separados pelo plano do espelho, mesma linha perpendicular, equidistantes. Está ali o F. E agora? Vou unir do F até o observador. Ó, unir. Cortou o espelho? Putz, cortou, professor. Tá aqui, ó, cortou aqui, ó. E agora, o que eu espero? A luz sai de F e vai até o observador. Sacou? Então essa é a trajetória. Sempre que você quiser saber se um cara enxerga ou não um objeto através do espelho, você usa esses passos. Vamos ver aqui. Tá lá, né? Separados pelo plano de espelho. Então aqui, ó, observador, 3 pontos, tá? Vamos ver o que acontece? Ó,
vou passar o observador para lá. Aqui eu trouxe a imagem do objeto e fiz até o observador. Agora, como tem mais de um objeto, ao invés de eu fazer todos os objetos para cá, eu vou traçar a imagem do observador para cá. Olha a imagem dele ali, ó. Viu? Tá? Esse cara é a imagem do observador. Agora eu traço o campo visual. Olha lá, ó. Pronto. O campo visual é só o C. Pô, mas eu não vou enxergar o A? Não vai, né? Por que eu não vou enxergar o A? Porque ele está fora do campo visual. Tá vendo? Ó? Agora tem uma explicação. Olha, vou traçar a imagem do A. Ó. Tracei a imagem do A, tá vendo? Desse jeito, ó. A imagem, o A'. Agora eu vou unir a imagem com o observador. Tá vendo? O observador está aqui, ó. Vamos ver se passa pelo espelho? Olha, não passa pelo espelho, tá vendo? Ele não consegue. Não tem aonde a luz sair do A, bater aqui, porque aqui não tem espelho. O espelho só está aqui, ó. Sacou? Por isso que ele não consegue enxergar o A. Vamos ver o B? Ou melhor, o C? Olha o C. Por que ele consegue enxergar o C? Ó, traça a imagem do C. Tracei a imagem do C. Tá lá, ó, separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma perpendicular e são equidistantes. Sempre assim. Agora eu vou pegar a imagem do C e vou até o observador, para ver se passa pelo espelho. Ó, olha, passou. Passou pelo espelho, ó. Então aqui tem um ponto onde a luz pode bater. A luz sai da onde? Do C e vai para o observador. Pronto, ele enxerga. Tá lá, ele está enxergando uma imagem virtual do C. Tranquilo? É por isso que ele enxerga o C e não enxerga o A e nem o B. Beleza, né? Tranquilinho? Tudo bem? Tá, vamos fazer mais um aqui, ó, rapidinho. Um raio de luz de uma fonte luminosa A ilumina o ponto B. Então, A ilumina o ponto B. Então, a luz deve estar batendo aqui em algum lugar. Nós vamos ver onde é que vai bater. Ao ser refletido pelo espelho horizontal sobre uma semirreta DE. Semirreta DE, onde deveria estar o espelho. Como esquematizado a seguir. Conforme considere AD, essa distância, 2 metros, BE, 3 metros e DE, 5 metros. A distância entre a imagem virtual da fonte e o ponto B será, então eu vou traçar a imagem desse cara para cá, depois eu quero traçar a distância daqui até aqui. Ó. É isso que eu quero saber. Vamos ver o que acontece? Olha lá o desenho. Ó. Separados pelo plano do espelho, estão sobre a mesma perpendicular. Tracei a imagem da fonte, ó, a imagem da fonte A. Agora eu quero saber daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ó. Mas observa que coisa interessante. Observa só. Você está vendo que essa distância toda aqui, ó, dá um triângulo? Dá um triângulo. Tá vendo isso? Beleza? Aí, se dá um triângulo, imagina, né? Aqui tem 5 metros e aqui tem 5 metros, ó. Tá vendo? Que aqui é a mesma distância, paralelo, né? 3 metros, 2 metros, 5 metros. Então, tem um triângulo retângulo aqui, ó. Vou usar quem? Adivinha? Arquimedes, né? O presidente ou Pitágoras? Pitágoras, né? Então, vamos ver o que vai acontecer? Daqui até aqui é o mesmo tamanho daqui até ali. Não sei se vocês entenderam isso. Ó, vou falar de novo, ó. Daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Por quê? Porque é do objeto até o espelho, do objeto até o espelho. Lembra que ele falou sempre caminhar em linha reta? Então, a menor distância entre os pontos é uma linha reta. Então, todo esse tamanho aqui, ó, é exatamente o que o trajeto da luz. Igualzinho, ó, igualzinho. Então, a partir daí, é fácil, né? Voltando ao nosso Pitágoras, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 25, que é 50. 5 raiz de 2 é a distância que vai ser daqui até aqui. Ele poderia ter perguntado assim, qual é a distância percorrida pela luz? Bom, a distância percorrida pela luz está aqui em preto, ó. É isso até aqui. Mas essa distância, eu poderia fazer um monte de triângulo, tal, bonitinho. Não precisa, gente. Como a gente sabe que o espelho plano tem a reflexão I igual a R, então esse lado aqui é exatamente esse lado aqui, ó. Então, ao invés de eu fazer 2 triângulos, eu faço um triângulo grande, desse tamanhão aqui, ó, e resolvo o problema. Tranquilo com isso? Beleza, né? Vamos falar um pouquinho da translação de espelhos, né? Porque agora eu vou mexer com o espelho. Vamos ver o que acontece quando eu mexer com o espelho, né? Coisa interessante. Tem um objeto ali, eu tenho um espelho tal E1. Onde vai dar a imagem, gente? Então, separados pelo plano do espelho, mesma linha perpendicular. Se aqui está 3 quadradinhos, vai estar 3 quadradinhos também. Está lá a imagem. Agora, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar esse espelho e vou andar um quadradinho com ele. Aliás, 2. Quando eu ando 2 quadradinhos, o objeto agora ficou a 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, eu tenho que traçar a imagem, em relação a esse espelho 2, a 5 quadradinhos. Tá lá, ó.
a imagem, ó. Imagem 2. Então, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilinho com isso? Ou seja, enquanto o espelho andou 2 quadradinhos, a imagem que estava aqui andou 1, 2, 3, 4. Andou o dobro. Então, na translação de espelhos, a gente vai ver que na rotação é a mesma coisa. Toda vez que o espelho anda 1 metro, a imagem anda 2. Se o espelho anda 10 metros, a imagem anda 20. Então, quando o espelho anda, a imagem anda o dobro. Se o espelho tem uma velocidade de 80 km por hora, em relação a um determinado referencial, a imagem, em relação ao mesmo referencial, terá a velocidade de 160. Tranquilo? Então, toma cuidado com isso. Quando o espelho anda, a imagem anda ao dobro. Quando o objeto anda, não, é igual, né? Se o objeto aproximar 1 metro, a imagem aproxima 1 metro. Mas se o espelho anda, a imagem anda o dobro, tá? Na rotação, vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui um objeto, tenho um espelho, eu vou articular esse espelho aqui, eu vou prender ele aqui, ele vai girar, tá? Mas primeiro vamos construir imagem, ó. Separados pelo plano do espelho, mesma linha perpendicular que distante. Então, está aqui a imagem 1. Então, para esse objeto, para esse espelho, a imagem 1 está aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Vou girar o espelho. A hora que eu pego esse espelho e giro de um ângulo alfa, a imagem não vai ficar mais aqui, porque agora eu vou traçar perpendicular ao plano do espelho, ó. Então, desse objeto, ó, separados pelo plano do espelho. Agora o espelho está em 2. Tá lá. Vamos traçar? Olha lá, ó. Separados pelo plano do espelho, mesma linha perpendicular, equidistantes. Olha o que aconteceu. A imagem saiu daqui e veio para cá. O dobro. O dobro. Então, quando o espelho translada 1 metro, a imagem translada 2. Quando o espelho rotaciona 10 graus, a imagem rotaciona 20. Então, essa dica é sempre importante na hora de fazer exercício. Toda vez que eu mexer com o espelho, seja na translação ou seja na rotação, é o dobro. Tranquilo, gente? Beleza? Tá. Vamos pegar 2 espelhos e colocar um na frente do outro. Vamos ver o que acontece. Vamos associar espelhos, né? Essa também é uma parte importante para a gente estar trabalhando. Olha, vou pegar um espelho aqui, colocar um objeto e vou começar a traçar a imagem. Então, tracei a imagem em relação ao primeiro espelho. Então, é 1. Imagem 1. Tá lá. Vou traçar a imagem em relação ao espelho 2. Tá lá. Imagem 2. E agora, vou traçar a imagem 2 em relação ao espelho 1 e a imagem 1 em relação ao espelho 2, tá? Porque também tem imagem. Olha lá, vamos ver? Olha o que vai acontecer. Tá lá, ó. Imagem 2 em relação ao espelho 1. E agora imagem 1 em relação ao espelho 2. O que vai acontecer? Vai dar na mesma. Então, as duas imagens, tanto da imagem 2 para o espelho 1 e a imagem 1 para o espelho 2, elas caem no mesmo lugar. Então, a gente diz, embora haja 4, né, reflexões, essa última aqui caiu uma em cima da outra. Então, a gente diz que aqui eu tenho 3 imagens. Importante. A primeira imagem é reversa. Lembra do enantiomorfismo? A segunda imagem é reversa. Tá lá, beleza? Então, aqui, ó, imagem 1, imagem para esse espelho reversa, para esse espelho reversa. Então, essas duas são reversas. Essa aqui é a reversa do reverso. Reverso, reverso é o quê? Direito. Então, se a gente for pensar, se eu levantar a mão direita aqui, esta levanta a mão esquerda e esta levanta a mão esquerda. E essa? Levanta qual mão? Direita, exatamente. Vamos pegar um caso mais interessante, né? Um caso geral. Vou colocar agora, esse aqui foi 90 graus, né? Bonitinho e tal. Vamos pegar um caso onde o ângulo entre os espelhos seja qualquer. Como é que a gente faz para traçar? Vamos ver, ó. Imagem 1, ó, imagem 2, tá vendo, ó? Então, esse cara aqui é imagem em relação ao espelho 1. Esse cara aqui, imagem em relação ao espelho 2. E esse? Tá na frente do espelho 1, ó. Tá na frente do espelho 1, ó. Então, vou traçar a imagem também, tá lá. Agora, esse cara, esse aqui, ó, esse amarelo, tá na frente do espelho 2. Vou traçar a imagem dele também, ó. Olha lá, ó. Beleza? Tranquilo? E agora, este cara tá na frente do espelho 1 ainda. Vamos traçar, então. Tá lá. Agora, esse cara está na frente do espelho 2 ainda. Vou traçar a imagem dele também, ó. Tá lá. Agora, observe esse azul. Ele está na frente do espelho E2? Não está, né? Ele está nas costas do E2. E também está nas costas do E1. Então, ele não está na frente de nenhum espelho. Mesma coisa esse cara aqui. Ele está nas costas do E1 e ele está nas costas do E2. A gente diz assim, você vai construindo essas imagens, gente, até o momento onde essas imagens caem no canto
cego, né? A gente fala assim, é o prolongamento dos espelhos. Quando ela cair nessa região aqui, você deixa de construir imagem, não tem mais como construir imagem. Quantas imagens deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Legal. Mais importante, essas duas são de primeira reflexão, reversas. Essas duas é da segunda reflexão, reverso do reverso, são as direitas. Essa aqui são de terceira reflexão, reverso do reverso do reverso, que é reverso. Então, reverso, direito, reverso. É assim que a gente identifica quais, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que levantar a mão direita, essas duas levantam a esquerda, essas duas levantam a direita, essas duas levantam a esquerda. Tá? Agora, interessante é que se eu juntar todas essas imagens, dá um círculo. E um círculo tem quantos graus? 360 graus, né? Para a gente calcular, então, o número de imagens, a gente pega 360 graus do ciclo e foi cortado pelos espelhos de um ângulo alfa e vou tirar 1. Quem que é esse 1? Esse 1 é o objeto, ó. Eu não quero contar com o objeto, então eu pego, tiro esse cara. Então eu tenho o número de imagens sem contar esse objeto. Tranquilo? Como no nosso caso nós temos 6 imagens, olha só, como eu disse, 2 primeiras por reflexão, 2 segundas, e aí 1, 2 lá no finalzinho. Então tenho 2 reversas, 2 direitas e 2 reversas também. Se levantar a mão direita aqui, quantas levantam a mão direita? Só 2. Quantas levantam a esquerda? 4. Tranquilo, né, gente? Agora, vamos pensar num exercício bem tranquilinho também. Parece, né? Você olha o exercício e fala, nossa, que exercício difícil. Não é. Olha só que legal. A fachada de uma agência bancária é toda de vidro. Originalmente os vidros eram transparentes. Contudo, com o tempo, viu-se a necessidade de aplicar um filme plástico sobre os vidros, capaz de refletir a radiação que neles incidia. Assim, onde se tinha originalmente placas de vidro, tem espelhos. Legal. Para os clientes da agência estacionarem seus carros, foram criados vagas perpendiculares à fachada. Então, essas vagas aqui, né? Os carros vão entrando aqui, né? Tá lá. Suponha que no momento em que um carro está estacionando, movendo-se de acordo com a fachada do banco com a velocidade v, outro carro está saindo com a velocidade 3v. Relativamente à imagem do outro que está estacionado, a velocidade da imagem daquele que está saindo na agência tem que valor? Vamos ver? Fazer um desenho, ó. Ó. Esse carro está entrando, a imagem está vindo para cá. Então, se esse está indo para lá, a imagem está vindo para cá. Beleza? Esse está saindo, ele está indo para cá, a imagem está indo para lá. Beleza com isso? O que ele quer saber? Olha, eu quero saber qual é a relação entre a velocidade relativa do objeto que está chegando e da imagem que está saindo, né? Então, ó, desse cara aqui, deixa eu retomar lá. A velocidade relativa entre as imagens do cara aqui e desse aqui, ó, as imagens de quem está saindo e as imagens de quem está entrando e as imagens de quem está saindo. Então eu tenho lá 1V, 3V. Como estão em sentidos opostos, o que eu posso dizer? Sentidos opostos, velocidade relativa, soma. Vou recapitular para não ficar confuso. Ele queria saber qual é a velocidade relativa entre as imagens do carro que está entrando na vaga e a imagem do carro que está saindo da vaga. Então essas duas coisas têm sentidos opostos, a gente soma. A alternativa, então, é a alternativa D. Tranquilo, né? Nós vamos continuar com o mesmo exercício, só que agora o cara vai abrir a porta, quer ver? Ó? Um grande vidro faz o papel de porta e, de acordo com o ângulo θ, que se obtém relativamente às placas da fachada, percebe-se a reprodução de várias imagens, né? Então aqui, na verdade, você tem 2 espelhos que se regula o ângulo aqui entre eles. Em certo momento, observa-se 4 imagens de um vaso. A partir dessa situação, para que se observarem 5 imagens do mesmo vaso, é preciso variar o ângulo de abertura da porta em quanto? Então, vamos para a primeira situação? Ó, na primeira situação tem 4 imagens, né? 4 imagens, que ângulo que vai ter? 4, 360 sobre θ menos 1. Se a gente brincar, dar esse cara para cá, vai dar 72 graus. Então, para 4 imagens, teria 72 graus de abertura. Agora eu quero que tenha 5. Vamos ver? Para 5 imagens, troca de lugar, vai dar um θ de 60. Então veja, se na primeira situação tem 4 imagens, ele estava com 72, e na segunda situação, para ele enxergar 5 imagens, tem que estar um ângulo de 60, quanto tem que variar? 12, né? Tá lá, 12. Bem tranquilo? Ok. Vamos mexer mais um pouquinho. Ó, um objeto A
fixo está inicialmente a uma distância de 2,5 metros de um espelho plano. O espelho é deslocado paralelamente, translação, hein? De sua posição original, inicial, afastando-se mais meio metro do objeto. Pode-se afirmar que o deslocamento da imagem em relação ao objeto, e a distância da imagem ao espelho valem... Vamos ver? Vamos fazer um desenho? Fica mais fácil. Ó. Então, a primeira situação tem um objeto, espelho, imagem. O que ele faz? O espelho é deslocado meio metro. Então, eu vou pegar esse espelho daqui e vou andar meio metro, colocar aqui. O que aconteceu? Agora o objeto está 3 e a imagem, obviamente, está 3. Então, pode-se afirmar que o deslocamento da imagem... Quanto que deslocou a imagem? A imagem vai de 1 até 2. Lembra? O espelho anda meio e a imagem anda o dobro. Então, a imagem anda 1. Então, aqui, essa aqui, ou a B ou a C. E ele pergunta, e a distância da imagem ao espelho? Da imagem ao espelho, 3 metros. Então, alternativa C. Tá lá. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho? Então, daqui a pouco a gente volta com mais ótica geométrica, tá? Beleza? Abraço.